Mas sempre o mais barato sempre é com a qualidade mais baixa. Não estou falando para você que tem que fechar com o mais caro, tá? Às vezes, eu sei que eu já apresentei, muitas vezes, orçamentos mais baratos, mas é muito comum que os orçamentos mais baratos ele tenha uma qualidade mais baixa. Porque, pense comigo, está todo mundo trabalhando com o mesmo sistema, todo mundo trabalhando com as mesmas paredes, os profissionais. Se ele está fazendo algo muito abaixo do preço, se a diferença for pouca, legal, a gente entende. Não, a diferença está pouca, então é porque ele está abrindo mão um pouco do lucro ali. Interessante. Agora, se a diferença é muito grande, se alguém te cobrou 200 mil para construir sua casa e o outro cobrou 110, desconfie. Entenda o motivo, por que está tão barato, qual material que está sendo usado, é material de segunda linha, material de primeira linha. Então, assim, pesquise antes de fechar com o mais barato, tá? Normalmente é dessa forma. É a mesma coisa de carros, eu sempre gosto de comparar. Se você vai pegar um carro barato, por exemplo, ele funciona. Vou colocar aqui um exemplo aqui de um Gol. Vou colocar um exemplo aqui, simples. Você tem que ter isso na sua cabeça. Isso é muito importante. Anota isso, se você está anotando. Olha só, você nunca pode pagar pelo preço de um Gol e cobrar por uma Mercedes. Jamais. Você tem que ter noção disso. Isso aqui vale para casa da mesma forma. Nunca você vai pagar pelo um Gol e ter uma Mercedes. Se você pagou por um Gol, você vai ter um Gol. E eu não tenho nada contra um Gol. Nada. Nem contra a Mercedes. Pelo contrário, não tenho nada contra carro nenhum. Só que você tem que ter noção disso. Por exemplo, você vai lá e contrata seu Zé ali. Seu Zé, ele é um empreiteiro, pedreiro, ele está trabalhando e tal, você já sabe da qualidade do serviço dele, talvez não gostou muito bem, mas seu Zé está te cobrando um serviço baixo, ele não tem supervisão, ele não tem engenheiro que trabalha com ele, trabalha ele ali, a equipe e tal, eles vão estar trabalhando na obra de chinelo, algumas coisas vai sair fora, olha, não é... Isso é muito comum, acontece demais. Então, qual o problema disso? Problema nenhum, desde que você esteja ciente disso. Se você está ciente que você está contratando esse tipo de serviço, bacana, você vai fechar com ele e vai ter o serviço que você contratou. Agora, você jamais pode fechar com o seu Zé, tá? Que pode apresentar um bom serviço para você também, uma qualidade na obra, mas você não pode fechar com o seu Zé e falar, olha, eu quero aqui o supervisor para conferir o que você está fazendo. Eu quero que você me apresente a planilha quinzenal com os custos que eu tenho que pagar ou o material que chegou. Eu quero que você me apresente uma certa administração. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero que você me apresente aqui os projetos de engenharia. Eu quero que você mostre para mim a evolução da obra. Eu quero que você se responsabilize. Eu quero que você me dê 5 anos de garantia. O seu Zé ele não tem condições de te dar 5 anos de garantia. Você não pode cobrar isso dele. Você está querendo pagar por um Gol, cobrando por uma Mercedes. Não é assim que funciona. E isso tem que estar muito claro, tá? Muito claro na sua cabeça. Você vai contratar o seu Zé, com certeza. Se der algum problema, você sabe que ele nem condições para arcar tem. Aquele problema, se for grande, você vai ter que arcar com isso, independente se esteja em contrato. Porque às vezes, o seu Zé não tem de onde tirar. Ele está ali trabalhando para fazer o serviço e tal, trabalha bem, mas às vezes acontece alguma coisa. Se der problema depois, ele não vai voltar para consertar. Funciona exatamente dessa forma, tá? Então não estou querendo dizer para você que você é obrigado a contratar uma construtora. Só tenha clareza, tá bom? Tem serviço caro, serviço barato. Se você pagar por um serviço barato, você vai ter um serviço barato. Se você pagar por um serviço com um preço melhor, você vai poder cobrar um pouco mais, você sabe que vai vir mais coisas. Isso é muito importante ao contratar uma construtora. E aqui eu coloquei ela como terceiro lugar, porque é interessante que a construtora, como eu disse, ela faça os projetos de engenharia. É interessante que se você for optar por contratar uma construtora, ela mesmo faça os projetos de engenharia. Normalmente é assim que eu trabalho. Por quê? O material calculado, a garantia que eu vou dar é em cima do projeto. Se o projeto estiver falando para eu colocar nenhum pilar na casa, se o projeto disser que eu não tenho que colocar nenhum tipo de viga, ou que a laje ou o próprio radier é de uma qualidade duvidosa e eu não quiser fazer,
você vai ter que refazer o projeto com a construtora. Então é legal ter essa ideia aí. E aqui você, nesses orçamentos, já vai ter uma ideia de valores, tá? Que é quando a gente chega aqui agora no quarto passo. Então, em quarto lugar dos passos que você precisa para construir sua obra, eu coloquei o recurso, tá? Recurso. Aí você pode falar, não, mas esse aqui é o primeiro. Primeira coisa que tem que ser feita antes de construir a casa é ter dinheiro para construir ela. Talvez seja, talvez não. Se você já tem um terreno, já tem um projeto, já tem alguns orçamentos de ver quem vai construir, pode ser que você vá atrás de recursos depois de todos esses passos, né? Mas se você já tiver o recurso, muito melhor. O que vai acontecer? Você vai dar um passo ainda maior, né? E esse recurso ele pode vir de várias formas, né? Através de empréstimo. Eu vou colocar aqui, você pode, se você não tem um recurso ainda, através de empréstimo. Você pode ter esse recurso através de cartão de crédito, através de financiamento ou recursos próprios, né? Acontece quando o cliente já tem o recurso, né? Ele já tem vender um apartamento, vender uma antiga casa. É muito comum que o pessoal, os clientes que nós temos hoje, quer sair de Águas Claras, que é onde tem muito prédio, muito apartamento, não dá conta mais de viver no apartamento, quer ter um terreno, quer ter uma casa com piscina própria, quer ter um terreno maior, quer ter terra para as crianças brincar. Então isso está sendo muito comum. Depois da pandemia, muitas pessoas optaram por sair do apartamento e construir uma casa. Então vende um apartamento, com esse recurso constrói a casa. Então eu coloquei ele aqui em quarto, mas como eu te disse, a ordem ela pode mudar. O que você nunca pode fazer, obviamente, é pular uma dessas etapas. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de acompanhar nas redes sociais, não deixe de se inscrever, colocar seu comentário. No Instagram nós estamos lá também, falando exclusivamente de construção em EPS. Te vejo lá.